Meus amigos, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal e a nossa aula de hoje vai ser dedicada ao tema geometria molecular e teorias de ligação, tá certo? Utilizando os slides do capítulo 9 da nona edição do livro Química, a Ciência Central, tá certo? Os autores são Brown e LeMay e a edição mais recente é a 13ª edição, mas enfim, o conteúdo básico é o mesmo, evidentemente. Utilizaremos então aqui os slides disponíveis aí para a nona edição, tá certo? E no caso nós veremos aqui nessa aula de hoje, há uma continuação, tá? O capítulo 9 está dividido em duas partes, vamos pegar a parte 1 hoje e a parte 2 fica para uma próxima aula, né? E nós veremos que há uma estreita relação entre, né, geometria molecular, a polaridade das ligações, etc. Mas enfim, vamos começar então, a gente não vai ficar aqui lendo slides, né? Quem quiser pode parar, ler com calma, está escrito em cada slide, mas enfim. Nós vamos falar sobre estruturas de Lewis, né? Como escrever estrutura de Lewis, nós já falamos um pouco anteriormente, né? No capítulo 8, tá certo? Mas enfim, como escrever estrutura de Lewis para moléculas e íons, né? O que a gente disser para moléculas vale também para íons, né? Mas enfim, como escrever estruturas de Lewis e tendo as estruturas de Lewis em mãos, como prever a geometria molecular, né? Nós temos aí um exemplo de uma molécula, tetraclorometano ou tetracloreto de carbono, enfim, possui uma geometria tetraédrica, né? E o ângulo de ligação, no caso, é 109,5 graus. O comprimento de ligação, que nesse caso é de 1,78 angstroms, né? Lembrar que um angstrom é 10 a menos 10 metros, né? Normalmente no sistema internacional você vai usar picômetro, que é 10 a menos 12, ou então nanômetro, que é 10 a menos 9. Mas enfim, angstrom você encontra muito aí pelos livros ainda, 10 a menos 10 metros. Né? O comprimento de ligação vai depender dos átomos que estão envolvidos. Né? Mas no caso, numa molécula com geometria tetraédrica, o ângulo de ligação é o ângulo tetraédrico 109,5 graus. Bom, mas se tivermos em mãos a estrutura de Lewis, né, para uma certa molécula ou íon, né, nós podemos utilizar, em alguns livros aparece teoria da repulsão dos pares de elétrons da camada de valência, ou como nesse caso, teoria de repulsão do par de elétrons do nível de valência. Mas é melhor falar em modelo, né, que teoria é uma outra coisa, né, mas enfim, melhor falar em modelo, né, modelo de repulsão dos pares de elétrons da camada de valência, que estabelece o seguinte, né? O número de pares de elétrons, ligantes e não ligantes, formando ligações e eventualmente não formando ligações, que estão em torno do átomo central, determinam a geometria molecular, porque esses pares de elétrons em torno do átomo central, como se repelem, né? Procurarão ficar o mais afastado que for possível uns dos outros, de forma tal a minimizar essa repulsão. E essa força diretriz, digamos assim, esse fator determinante aí, minimizar a repulsão entre os pares de elétrons que estão em torno do átomo central, que vão determinar a geometria da molécula. Né? E nós temos aí alguns exemplos de geometrias típicas, né? Linear, angular, trigonal planar, piramidal trigonal ou simplesmente piramidal, e geometria em forma de T. Né? Nós vamos falar um pouquinho melhor sobre essas geometrias mais adiante aí em outros slides. Tá certo? Mas o fato é que precisamos memorizar as geometrias mais típicas, mais comuns, porque muitas moléculas realmente possuem essa geometria, né? Essas geometrias, e quando não é o caso, né? Mas a geometria considerada pode ser entendida como derivada, né, de uma dessas geometrias fundamentais, de forma tal que é preciso que memorizemos e nos familiarizemos com essas geometrias típicas. Né? Bom, se eu tiver dois átomos ligados entre si, não importa se a ligação é simples, dupla, tripla, quádrupla ou quíntupla, se for o caso, mas enfim, fato é que a geometria, se eu só tiver dois átomos ligados entre si, como Cl2, Br2, H2, etc., a geometria necessariamente será linear. Né? Bom, mas se eu tiver, como nesse exemplo, um átomo central e dois átomos ligados a ele, né? A geometria pode ser linear ou não. Mas enfim, ficando aí com geometrias típicas, né? Linear, 180 graus, o ângulo de ligação. Trigonal planar, 120 graus. Tetraédrica, 109,5 graus. Bipiramidal trigonal, né?
o ângulo entre os átomos que estão no plano horizontal é de 120 graus e entre os átomos que estão nesse plano e os átomos que estão acima e abaixo do plano, o ângulo é de 90 graus. E, por fim, a geometria octaédrica, cujo ângulo de ligação, os ângulos de ligação, todos eles, são iguais a 90 graus. E percebam que, por exemplo, se numa geometria tetraédrica eu retirar uma das ligações, o que me resta é uma geometria piramidal, ou piramidal trigonal, né, se quisermos ser mais exatos, porque também existe pirâmide de base quadrada. E se da geometria tetraédrica nós removermos, por assim dizer, duas ligações, o que sobra é uma geometria angular. Né? Então percebam que, como exemplos típicos, nós temos, por exemplo, metano, que é tetraédrico, a amônia, que é piramidal trigonal, e a água, que é angular. Né? Nesses três casos, nessas três moléculas, nós temos 4 pares de elétrons em torno do átomo central. Sendo que no metano os 4 pares estão formando 4 ligações, na amônia você tem um par não ligante, na água você tem 2 pares não ligantes. Né? Bom, e constata-se também o seguinte, né? A repulsão entre os pares não ligantes é maior do que entre um par ligante e um par não ligante, e essa repulsão, por sua vez, é maior do que entre os pares ligantes. Então, os pares não ligantes se repelem entre si mais intensamente do que um par ligante repele um par não ligante e do que 2 pares ligantes se repelem. E qual é a explicação formal para isso? Digamos, de uma maneira bastante simples. Né? É porque o par de elétrons que está envolvido na formação de uma ligação, ele está sendo simultaneamente atraído por 2 núcleos, enquanto o par não ligante está sendo atraído por um núcleo apenas. Bom, e aí, de novo, sob forma de tabela, né, algumas geometrias típicas, né, mas bem comportadas, digamos assim, que muitas moléculas e íons apresentam e usamos de ligação. Né? Linear, 180 graus, trigonal planar, 120 graus e tetraédrica, 109,5 graus. Né? Mas a gente tem uma outra tabela que, inclusive, aparece alguns exemplos, né, de espécies que apresentam essas geometrias típicas. Né? Essas geometrias típicas. Mas começamos com essas aí, enfim, depois passamos para algumas geometrias mais complicadas um pouco, como bipiramidal trigonal e octaédrica. Bom, aí aparece então, né? Bipiramidal trigonal e octaédrica. Né? A geometria octaédrica, todos os ângulos de ligação são iguais entre si, são todos iguais a 90 graus. Na geometria bipiramidal trigonal, os ângulos entre as ligações que estão aí no plano, né, no horizontal, no plano equatorial, são todos de 120 graus, e os ângulos formados entre as ligações que estão no plano e as que estão acima e abaixo do plano são de 90 graus. Né? A geometria octaédrica, que também é chamada de bipiramidal de base quadrada. Né? Bipiramidal, tanto a trigonal quanto a de base quadrada, né? Octaédrica, porque é como se você tivesse duas pirâmides, né? Uma de cabeça para cima, uma de cabeça para baixo, unidas pelos vértices. Né? Bom, como é que eu faço então para determinar a geometria de uma molécula utilizando o modelo da repulsão dos pares de elétrons da camada de valência? Né? Primeiro eu escrevo a estrutura de Lewis, verifico então quantos pares de elétrons existem em torno do átomo central, quantos desses pares estão ou não envolvidos na formação de ligações. Né? E a partir daí então eu vou conseguir determinar a geometria. No caso da amônia, eu verifico que existem 4 pares de elétrons em torno do átomo central. 3 desses pares estão formando ligações com 3 átomos de hidrogênio. Um par está livre. Esse par não ligante repele os pares ligantes mais intensamente do que os pares ligantes repelem-se entre si, de forma tal que eu vou ter uma geometria piramidal. Né? Mas enfim, e aí eu, de novo, as geometrias, né, linear, trigonal planar e tetraédrica, né? Com alguns exemplos, né, de espécies que apresentam, que exibem essas geometrias. Né? E também as geometrias derivadas delas, né? Que vai depender de quantos pares ligantes, quantos pares de elétrons e também de quantos pares ligantes eu tenho em torno do átomo central. Porque, muito embora os pares não ligantes interfiram, é claro, na geometria de ligação, na geometria da molécula, porque eles repelem os outros pares, né? Mas para desenhar, digamos assim, a geometria da molécula, você considera apenas os átomos, né, que estão na molécula, na espécie considerada. Né? De forma tal que não basta dizer 4 pares de elétrons em torno do átomo central para dizer que a geometria é tetraédrica. Né? Vai depender de quantos pares estão formando
efetivamente ligações. Né? Bom, o efeito dos elétrons não ligantes e ligações múltiplas nos ângulos de ligação. Né? Os elétrons não ligantes, já mencionamos, né? Enfim, como disse, nós estamos aqui lendo slides, né? A gente está comentando, enfim, algumas coisas estão um pouquinho antes, alguma coisa no slide é um pouquinho depois daquilo que comentamos. Mas os pares não ligantes, eles se repelem entre si mais intensamente. Os pares não ligantes, né, se repelem mais intensamente entre si do que os pares ligantes e não ligantes, e a repulsão menor de todas é entre os pares ligantes. Percebam que aí no exemplo, no metano, todos os pares de elétrons em torno do átomo central estão formando ligações, são 4 ligações, o ângulo de ligação é tetraédrico. No caso da amônia, você tem um par não ligante, o ângulo cai para 107 graus, e no caso da água, você tem 2 pares não ligantes. O ângulo cai um pouco mais ainda em relação ao ângulo tetraédrico, para 104,5 graus, porque esses pares não ligantes repelem-se entre si e repelem os pares ligantes. Esses pares não ligantes, né, repelem-se entre si e repelem-se os pares ligantes mais intensamente do que os pares ligantes se repelem. Os pares ligantes estão sendo atraídos por 2 núcleos, de forma tal que o ângulo de ligação nessas 3 moléculas aí, em sequência o ângulo de ligação cai cada vez mais. Né? E aí nós temos então aquela explicação que mencionamos anteriormente. Né? Num par ligante, os elétrons de ligação estão sendo atraídos por 2 núcleos, e num par não ligante por apenas um núcleo, de forma tal que a nuvem eletrônica, no caso do par não ligante, ela é mais expandida, ela é mais volumosa. Né? E isso, grosso modo, né, explica por que os pares não ligantes repelem mais intensamente, né, outros pares de elétrons do que os pares ligantes. E a sequência, então, é par não ligante, a repulsão é mais forte do que entre par não ligante e par ligante. Por sua vez, essa repulsão é mais forte do que entre pares ligantes. Né? Bom, no caso aí você tem uma ligação dupla, né? Os elétrons nas ligações múltiplas se repelem mais do que os elétrons nas ligações simples. Né? Então, embora a geometria aí, grosso modo, seja trigonal planar, mas ela não é um triângulo equilátero perfeito. Né? Os ângulos de ligação não são todos iguais entre si, iguais a 120 graus. Tem um ângulo aí um pouco maior, 124,3 graus, e por conseguinte os outros 2 ângulos, aliás, um pouco maiores, né? 124,3 graus, e por conseguinte o outro ângulo é um pouco menor, 111,4. Né? Porque se eu tenho 2 pares ligantes, né? O formato básico da geometria não muda, né? Ainda é trigonal planar, mas o ângulo de ligação especificamente vai mudar, como nós vimos aí, porque 2 pares ligantes significa mais densidade eletrônica do que um par ligante apenas. Né? Bom, moléculas com nível de energia, de valência e tal expandidos. Né? Bom, a chamada regra do octeto é muito útil, né? É uma generalização útil que nos ajuda a explicar e a prever, né, o número de ligações que determinados elementos vão formar, etc. Mas não é nenhuma profecia bíblica, né, que tem que ser cumprida, etc. Quer dizer, há exceções. Né? Você tem moléculas nas quais, e aí nós começamos, né, com a geometria bipiramidal trigonal, você tem 5 pares de elétrons em torno do átomo central. 5 pares de elétrons são 10 elétrons. Né? Evidentemente, a regra do octeto não está sendo obedecida. Bom, mas aproveitando aí a tabela, 5 pares de elétrons em torno do átomo central não necessariamente significam uma geometria bipiramidal trigonal. Vai depender de quantos pares de elétrons estão envolvidos na formação de ligações. Se os 5 pares estão formando 5 ligações, então a geometria é bipiramidal trigonal. Mas se você tiver um par, 2 pares ou 3 pares que não estão formando ligações, você vai ter outras geometrias, conforme aparece aí na tabela, inclusive com exemplos, né, de espécies que apresentam essas geometrias. Da mesma forma, se você tiver 6 pares de elétrons em torno do átomo central, 6 pares de elétrons são 12 elétrons, evidentemente esse átomo não está obedecendo a regra do octeto. Mas o simples fato de ter 6 pares de elétrons em torno do átomo central não é uma garantia de que você terá uma geometria octaédrica. Tudo vai depender de quantos desses pares de elétrons estão formando ligações. Se os 6 estiverem formando ligações, então a geometria é octaédrica. Mas se eu tiver, por exemplo, um par não ligante ou 2 pares não ligantes, percebam que as geometrias já são outras. Né? No caso aí, é piramidal de base quadrada ou quadrado planar. Né?
e alguns exemplos na tabela de espécies que apresentam, né, essas geometrias. Tá certo? Quando você tem moléculas que não exibem, né, não obedecem à regra do octeto, você tem mais do que 8 pares de elétrons em torno do átomo central. Alguns autores falam em octeto expandido, né, mas assim, nível de valência expandido, octeto expandido, é uma terminologia infeliz. Né? 10 elétrons são 10 elétrons, 12 elétrons são 2 elétrons, né? 12 não é um 8 expandido, 10 não é um 8 expandido. Então, ela fala simplesmente em espécies que não obedecem à regra do octeto, quer dizer, espécies nas quais o átomo central, nesse caso que estamos considerando, quando forma ligações, termina ficando com mais do que 8 elétrons na camada de valência. 10 elétrons ou 12 elétrons, enfim. Mas aí então o autor continua discorrendo, né? Ele usa essa terminologia que eu acho um tanto infeliz, né? Nível de valência expandido. Expandido por quê? Né? Quer dizer, é o nível de valência daquele elemento. Né? PF5, tem 5 pares de elétrons em torno do átomo central. SF6, eu tenho 6 pares de elétrons em torno do átomo central. Né? Enfim, evidentemente fósforo em PF5, enxofre em SF6, não estão obedecendo à regra do octeto, mas tem sentido falar em nível de valência expandido. Enfim, só porque não obedece à regra do octeto. Tá certo? Mas vamos lá. Ok. Escreva a estrutura de Lewis, preveja a geometria, etc. E tal. Mas até aqui nós pegamos exemplos em que eu tenho um átomo central e um certo número de átomos ligados a ele. Né? Mas se eu tiver moléculas um pouco maiores, nem precisa ser tão grande. Pode ser essa daí, o ácido acético, por exemplo. Né? Se eu tiver moléculas um pouco maiores, aí como é que fica? Né? Eu não tenho apenas um átomo central, etc. Como é que fica então? Bom, simples, é só você considerar átomo por átomo. Né? E você vai perceber que para cada um dos átomos, né, aquelas mesmas geometrias básicas, né, linear, diagonal, planar, tetraédrica, etc., ou geometrias derivadas delas, se repetem. Né? Considerando aí da esquerda para a direita, por exemplo, o primeiro átomo de carbono, a vizinhança dele é tetraédrica. A vizinhança do segundo carbono, carbono com a dupla ligação, a vizinhança é trigonal planar, e assim por diante. Né? Bom, detalhe, nós já havíamos falado em polaridade de ligações, né, anteriormente, lá no capítulo 8. Se eu tiver uma molécula que só tem uma ligação, né, ou enfim, só tem 2 átomos ali ligantes, né, vamos assumir uma ligação apenas, uma ligação simples, fica mais fácil. Se essa ligação é polar, então a molécula como um todo, ou um conjunto dessas moléculas, a substância química, será também polar. Se a molécula só tem uma ligação e essa ligação é apolar, então a molécula, aquela substância química, também será apolar. Mas se a molécula tiver mais do que, né, uma ligação química, tiver 2, 3, 4, várias ligações químicas, a molécula como um todo, a substância será polar ou apolar? Depende. Depende do que? Da geometria. No caso do CO2, dióxido de carbono, que aparece aí no slide, eu tenho 2 ligações carbono-oxigênio, no caso 2 ligações duplas. Né? E as 2 ligações carbono-oxigênio, ambas as ligações são ligações polares, porque carbono e oxigênio não têm mesmo eletronegatividade. Por convenção, a setinha aí do vetor momento dipolo aponta para o elemento mais eletronegativo. Né? Bom, mas embora CO2 possua 2 ligações covalentes polares, CO2 é uma substância apolar. Por quê? Porque eu tenho aí 2 vetores momento dipolo que têm o mesmo módulo, mesma direção, mas têm sentidos contrários, de forma tal que a soma desses 2 vetores é o vetor nulo. Então, embora possuindo ligações covalentes polares, é perfeitamente possível que uma dada molécula, que uma dada substância seja apolar. Tudo vai depender se a soma dos vetores momento dipolo é ou não o vetor nulo. Se for o vetor nulo, ela é apolar. Se for diferente do vetor nulo, ela é polar. E se a soma será ou não o vetor nulo, tudo vai depender do quê? Da geometria. Vimos que no caso do CO2, com molécula linear, eu tenho 2 vetores, com o mesmo módulo, mesma direção, sentidos contrários, a soma necessariamente é o vetor nulo. Já no caso da molécula de água, eu tenho a mesma coisa. Né? 2 vetores com o mesmo módulo, mesma direção. Aliás, perdão, 2 vetores com o mesmo módulo. Mas eles não têm a mesma direção, eles não têm sentidos contrários, de forma tal que a soma desses 2 vetores não é o vetor nulo. Conseguintemente, a água é uma substância polar. Né? O que inclusive explica o fato dela ser um excelente solvente. Né?
para várias substâncias polares, né, de média e elevada polaridade, ou mesmo algumas de polaridade um pouco baixa, ser um excelente solvente para, de um modo geral, para compostos iônicos, né? Enfim, dissolve meio que quase tudo, entre aspas, né? De forma tal que recebeu, inclusive, o apelido de solvente universal. Né? Mas, enfim, se a molécula e a substância química, né, será polar ou não, vai depender, claro, da polaridade das ligações, mas vai depender também da geometria molecular. Né? Depende da geometria molecular, é isso que está afirmado aí nesse slide que aparece aí, então. Tá certo? Então, escrevendo a estrutura de Lewis, utilizando até o modelo de repulsão dos pares de elétrons da camada de valência, eu consigo prever a geometria. Conhecida a geometria, eu posso determinar se a soma dos vetores no momento de dipolo é ou não o vetor nulo. Se for o vetor nulo, a substância é apolar. Se não for o vetor nulo, ela é polar. Né? E aí alguns exemplos, né, de substâncias. Né? No caso do HCl, só tem uma ligação, a ligação é polar, então a molécula como um todo, uma substância química, um conjunto aí, né, da ordem de Avogadro, enfim, de moléculas de HCl, você tem então uma substância polar. BF3 tem 3 ligações polares, mas é apolar. Né? CCl4 tem 4 ligações polares, mas é apolar. Né? Amônia é polar. E já, por exemplo, clorometano, né, vai ser polar também, porque a soma dos vetores no momento de dipolo não é o vetor nulo. Né? Enfim, tudo depende aí da soma dos vetores no momento de dipolo, e isso depende da geometria. Certo? A ligação covalente e sobreposição de orbitais. Aí nós começamos a falar da chamada teoria da ligação de valência, TLV, que nós já conhecemos lá dentro do ensino médio. Né? O pressuposto basilar da TLV é que a ligação química acontece como consequência da sobreposição dos orbitais dos átomos que estão formando a ligação. E na região de sobreposição desses orbitais há compartilhamento de densidade eletrônica. Né? E a TLV pura, muitas vezes, consegue explicar a geometria, o número de ligações e tal, que o elemento está formando, e a geometria das moléculas que ele forma e tal. Mas muitas vezes não consegue, você precisa recorrer ao conceito de orbitais híbridos. Né? Então, a noção, o conceito de orbital híbrido, hibridização, né? É um adendo, digamos assim, né? É um acréscimo teórico ali à teoria da ligação de valência. E aí nós temos representações pictóricas, né, dos orbitais S de 2 átomos de hidrogênio se sobrepondo, formando aí uma ligação na molécula de H2, né, ou de um orbital P se sobrepondo a um orbital P de um átomo de cloro se sobrepondo a um orbital S de um átomo de hidrogênio, formando a ligação em HCl, ou de 2 orbitais P de 2 átomos de cloro se sobrepondo, formando a ligação em Cl2. Né? Cl2. Lembrar que em primeira análise, ou em última análise, conforme queira, assim, em última análise, tudo isso vem da mecânica quântica. Então você está, na verdade, manipulando funções de onda, manipulando equações. Né? Mas essas funções de onda podem ser trocadas, né, nessas representações pictóricas tridimensionais, e nós podemos, então, raciocinar em cima aí da sobreposição de orbitais e representar graficamente aí como sendo a sobreposição dessas representações pictóricas. Né? Mas, enfim, quando eu tenho, então, 2 átomos se aproximando, seus orbitais se sobrepondo, em princípio eu tenho uma diminuição da energia potencial do sistema em relação aos 2 átomos livres, né? Porque aí os seus elétrons de valência vão estar agora interagindo com 2 núcleos, né? Um de cada átomo que está, né, formando a ligação. Mas se eu continuar a aproximar esses 2 núcleos, sobrepondo ainda mais seus orbitais, vai chegar um momento que a repulsão entre os 2 núcleos, que são positivamente carregados, né, vão ultrapassar o efeito benéfico aí da diminuição da energia potencial, consequência do fato dos seus elétrons de valência estarem sendo atraídos por 2 núcleos diferentes. De forma tal que eu vou ter aí uma distância ótima, né, em termos de energia, de forma tal a maximizar as interações, né, atrativas núcleo-elétron e a minimizar as interações repulsivas núcleo-núcleo. Né? E essa distância ótima aí, né, que vai me dar a maior energia, né, a menor energia potencial possível para o sistema, vai ser justamente, grosso modo, o comprimento de ligação. É isso que está ilustrado aí, por exemplo, para a molécula de H2. Né?
Dois átomos de hidrogênio livres ali no canto direito, eles vão se aproximando, a energia potencial do sistema vai caindo. Mas se eu continuasse a aproximar esses dois núcleos, a energia potencial, na verdade, aumentaria. Eu começaria a ter a repulsão aí entre os dois núcleos. Né? E a distância, né, entre os dois núcleos, na qual a energia potencial é mínima, é justamente o comprimento de ligação. E percebam que essa curva, inclusive, explica, né, a estabilidade da molécula de H2 frente aos dois átomos de hidrogênio isolados. Né? Dois átomos de hidrogênio juntos formando uma ligação significa um sistema com energia potencial menor do que dois átomos de hidrogênio isolados. Bom, mas muitas vezes nós não conseguimos, utilizando a ETLV pura, simplesmente sobrepondo orbitais, né, puros, orbitais atômicos puros, nós não conseguimos explicar nem o número de ligações que um certo átomo forma, nem conseguimos explicar também a geometria de determinada molécula. Então, nós precisamos recorrer ao conceito de orbitais híbridos. Né? Eu vou combinar orbitais atômicos puros formando orbitais atômicos híbridos. Sendo que o número de orbitais atômicos híbridos que eu obtenho é igual ao número de orbitais atômicos puros que eu utilizei na combinação. Sem recorrer ao conceito de orbitais híbridos, por exemplo, eu não consigo explicar como é que o carbono consegue formar 4 ligações. E eu não consigo explicar porque a geometria do metano é tetraédrica. Né? Isso, então, digamos, força, né, a você acrescentar esse adendo, né, esse algo a mais aí, na teoria da ligação de valência, que é a proposição de orbitais híbridos. Lembrar que quando nós dizemos vamos combinar orbitais, né, o que você está fazendo é combinar as funções de onda desses orbitais. Né? No fim, você está combinando lá as equações da mecânica quântica. Né? Mas nós podemos trocar isso, né, em representações pictóricas 3D e representar ali as combinações, né, de diferentes orbitais atômicos. Tá certo? Enfim, tem algum texto aí no slide, vale a pena parar, ler com calma, né, mas a gente está só comentando aqui o conteúdo sem necessariamente, né, acompanhar o texto aí de slide por slide. Tá certo? Mas fato é que em um número muito grande de espécies, moléculas, íons, como sejam, você não consegue explicar nem o número de ligações que o átomo central está formando, nem a geometria daquela espécie se você não recorrer ao conceito de orbitais. Né? Um exemplo mais didático, assim, mais repetido, é o do próprio metano. Né? Você não consegue explicar a valência do carbono igual a 4, quer dizer que o carbono consegue formar 4 ligações, e nem consegue explicar a geometria tetraédrica para o metano, se você não levar em conta a hibridização de orbitais. Né? Pessoal, não é exatamente quando eu digo, por exemplo, hibridação do tipo sp3. Um orbital S combina com 3 orbitais P, formando 4 orbitais híbridos do tipo sp3. Tá certo? Mas interpretar aquele 3 que aparece no P como sendo simplesmente o número de orbitais P que entram na hibridização, isso não é exatamente correto. Certo? Aliás, isso não é correto. Né? Mas no nosso nível aqui de química geral, né, lembrar que enfim, esses slides e tal, e essa aula é uma aula de química geral, nós vamos interpretar dessa forma. Tá certo? Mas você encontra aí em livros, mesmo de química geral, dizendo que a hibridização do carbono no metano é sp3. Ok, tá certo. Mas que do nitrogênio na amônia também é sp3. Não, não está certo. E que na água, do oxigênio na água também é sp3. Não, não está certo. Né? Nessas 3 moléculas você tem, no caso do metano está certo, é sp3, mas no caso do nitrogênio na amônia e do oxigênio na água não é. Certo? Então se você encontrar por aí em algum livro hibridização sp4 ou sp, sei lá, 2,5, 2,3, né, um número fracionário ali, não pense que é erro de digitação, não, está correto. Tá? Mas enfim, no nosso nível aqui de química geral, nós vamos dizer, né, que a hibridização lá do nitrogênio na amônia e do oxigênio na água também é sp3, embora isso não seja correto. Tá bom? Mas vamos interpretar dessa forma. Tá? Mas vamos lá. Então, hibridização, sim, cada geometria molecular que nós vimos, né, linear, as típicas, né, linear, trigonal planar, tetraédrica, bipiramidal trigonal e octaédrica, nós podemos associar a um tipo de geometria. Né? Então, por exemplo, vamos ficar aqui, hibridização do tipo SP, geometria linear, SP2, trigonal planar e SP3, tetraédrica. Né? Hibridização SP, um orbital S é combinado com um orbital P, formando 2 orbitais híbridos do tipo SP.
sp2, um orbital s combinado com 2 orbitais p, formando 3 orbitais híbridos do tipo sp2. E sp3, um orbital s combinado com 3 orbitais p, formando 4 orbitais híbridos do tipo sp3. Mas detalhe, embora aqui em nível de química geral, como já disse, algumas coisas a gente está omitindo, outras estão simplificando em função do nível do curso, né? Tá certo? De química geral. Mas em todo caso, vale a pena a seguinte informação aqui, né? Hibridização não é um fenômeno físico, né? Não é como, sei lá, eu estou aproximando 4 átomos de hidrogênio de um átomo de carbono para formar metano, e aí então uma espécie de interação campo-campo, né? Quando esses 4 átomos de hidrogênio se aproximam dos 4 átomos de carbono, do átomo de carbono, os 4 átomos de hidrogênio se aproximam do átomo de carbono, os orbitais do carbono então, né, meio que transformers, e viram, né, 4 orbitais híbridos sp3. Não, não é isso, né? Hibridização não é um fenômeno físico, né? Na verdade é aquilo que, né, no linguajar tosco assim do dia a dia da ciência, no jargão, né, a gente chama de acolchambramento, né? Na verdade é o seguinte, olha, tem um dado experimental irrefutável, alguns dados experimentais irrefutáveis. O carbono forma 4 ligações, ponto. A geometria do metano é tetraédrica, ponto. Como é que utilizando TLV eu consigo explicar isso? Bom, se eu combinar aqui o orbital s com 3 orbitais p para formar 4 orbitais híbridos, eu tenho uma série de resultantes matematicamente falando possíveis. Mas eu vou pegar apenas 4. Aquelas que correspondam a 4 orbitais degenerados, ou seja, 4 orbitais que têm a mesma energia, que eu preciso de 4 ligações com o mesmo comprimento e com a mesma energia. E eu vou pegar também as 4 combinações, né, resultantes aí, dos 4 orbitais híbridos que tenham lóbulos voltados para os vértices de um tetraedro, porque eu preciso explicar a geometria tetraédrica do metano, né? Mas nem mesmo apenas aquelas 4 combinações são possíveis. Tem várias outras, né? Mas que, embora matematicamente falando possíveis, não me interessam porque não conduzem ao resultado que eu desejo, né? 4 ligações de mesmo comprimento, de mesma energia, e lóbulos voltados para os vértices de um tetraedro para explicar a geometria tetraédrica do metano. Certo? Mas, enfim, é uma manipulação a posteriori das funções de onda para explicar o comprimento, a energia das ligações e a geometria da molécula, né? Mas, enfim, não é um fenômeno físico. Isso dá para a gente adiantar aqui mesmo em nível de química geral. Nesse caso aí, nas representações pictóricas, um orbital S sendo combinado com 3 orbitais P. Nós sabemos que os 3 orbitais P estão cada um, né, ao longo de um eixo aí coordenado, x, y e z, formando então 4 orbitais híbridos, no caso seriam 4 orbitais híbridos do tipo sp3, né? E os lóbulos desses orbitais estão voltados para os vértices de um tetraedro, né? Tanto vai servir para explicar a geometria tetraédrica no metano, quanto a geometria piramidal na amônia, quanto a geometria angular na molécula de água, né? Mas como já dissemos, não é verdade que a hibridização do nitrogênio na amônia e do oxigênio na água é exatamente sp3, tá certo? Mas em nível de química geral, fiquemos com isso, tá certo? Por hoje é só, os slides estão acabando, tá certo? Se lhe foi útil aqui de alguma forma a explanação, se inscreva no canal, né? Nos ajude a ter relevância e lembrar que esse capítulo 9 existe algo mais a acrescentar, vai ter aí capítulo 9, parte 2 na sequência, tá bom? Muito obrigado então e até a próxima.